capítulo de número 11, versículos do 12 ao 15. Glória a Deus. O nosso grande Deus nos dá mais uma vez a gloriosa oportunidade de estarmos na sua casa, na sua presença, e se quisermos, desfrutarmos de tudo que Ele tem de perfeito, de bom, de maravilhoso, de vida e de vida eterna. Para tanto, abramos nossas Bíblias em Lucas 4, 12, 13, 2 Coríntios 11, 12 ao 15. O primeiro texto se encontra em Lucas capítulo 4, versículos 12 e 13. E diz assim: Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Segundo texto, que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 12 ao 15, a palavra diz assim: Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A palavra de Deus, nos dois textos, nos mostra a face ou as faces de Satanás ou as faces do inimigo. São muitas faces que o inimigo chega até nós, tentando nos mostrar que a coisa não é bem como parece ser. Nós vemos que no texto de Lucas, no capítulo 4, que Jesus diz para o diabo: Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o versículo 13, a palavra vai nos dizer que passadas que foram as tentações de toda sorte ou de todo tipo, o diabo afastou-se de Jesus, mas não definitivamente, mas até que houvesse um momento oportuno. Eu pergunto para você, já conseguiu algum momento oportuno que Cristo tenha dado brecha para ele? Nenhum. Mas ele encontrou muitos momentos oportunos nos seus discípulos. Então veja bem, não é pelo fato de você estar vivendo em santidade, não é pelo fato de você viver em oração, baseado na palavra, cumprindo tudo que a palavra nos ensina, não é por isso que o inimigo não vai encontrar alguma maneira de perturbar você. Talvez ele não ache em você, mas ele vai achar naquela pessoa que você ama. Como Cristo amava os discípulos. Ele mesmo diz que em João 15, que não há amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Então, o diabo falou: olha, eu não acho em Jesus uma oportunidade para atormentá-lo, porque ele não peca. Mas ele está rodeado de amigos que vivem pecando. Agora, presta bem atenção. Você já pensou, se você disser, olha, já que vivendo em santidade o inimigo ainda assim me atinge, então não faz muito sentido eu viver em santidade. Ora, se em santidade ele te perturba, você imagina se você não viver em santidade. E é exatamente por isso que Jesus diz: não tente o Senhor teu Deus. O diabo falou: já que não dá para tentar a Deus, eu vou tentar os servos dele. Então, verdadeiramente, todos os apóstolos
que caminhavam ao lado de Jesus, e todos os discípulos, enfim, tiveram seus momentos de fraqueza, e tendo eles o seu momento de fraqueza, eles acabaram atingindo Jesus. Você acha que Jesus ficou contente quando Judas o traiu? Ou você acha que Jesus ficou contente quando Pedro repreende ele? Ou você acha que Jesus ficou contente quando o diabo quis peneirar Pedro e Jesus teve que interceder por ele? Ou você acha que Jesus ficou contente quando João e Tiago quiseram repreender alguém que pregava a palavra e expulsava demônios em nome de Cristo? Ou você acha que Jesus ficou contente quando Tiago e João quiseram os dois lugares de privilégio ao lado de Cristo, sendo que os demais pouco importasse para eles? Então, muitas vezes, o inimigo, não podendo tentar a Cristo, ele tenta Cristo através dos seus amigos. Muitas vezes o inimigo não podendo tentar você, porque você é uma pessoa de oração, uma pessoa de palavra, uma pessoa que vive a palavra, uma pessoa que ama, que perdoa, que serve, então ele vai lá e usa o que tem menos amor, menos palavra, menos oração, menos estudo, menos convivência para perturbar você. Que é para ver se você sai da presença de Deus. Que é para ver se você dá uma brecha para ele entrar na tua vida também, fazendo todas as desgraças que ele já tentou fazer na vida daquele que você ama. Quando nós olhamos o que o versículo 3 diz, que o diabo saiu da presença de Jesus, depois de ter tentado Jesus de todas as maneiras, mas ele não saiu definitivamente, ele saiu até momento oportuno. Eu não sei se você lembra como era a tua vida antes de você aceitar Jesus Cristo. Alguém aí tem alguma boa lembrança desses momentos? Às vezes você passava a noite inteira no forró, chegava em casa e caía nos pedaços. E tudo que você achava que era alegria, no outro dia era tristeza, dor de cabeça, enxaqueca e perda de todo o dinheiro que você tinha, e toda a sua reputação estava no lixo. Aí o diabo falava, mas no próximo forró se recupera. Você ia lá, tomava outro tombo e voltava de novo. Aí você entendia que não dava para recuperar. Mas aí passava um dia, 2, 3 dias, o diabo dizia, se você for nesse agora, você vai ver como é que você vai recuperar tudo que você perdeu, e você perdia mais. E você só foi enxergar isso no dia que você conheceu Cristo. E outras vezes, em outras situações, o diabo levava você a mentir, e você mentia e não dava muito certo. Vinha alguém e desmascarava você. O diabo, olha, da próxima vez eu vou te ensinar a mentir com tanta perfeição que ninguém vai descobrir a tua mentira. E você ia mentir e era desmascarado de novo. Talvez você não ia em forró, talvez você não mentia, mas talvez você era metido a valentão. Ia lá, tomava uma surra, o diabo falou, da próxima eu vou arrumar um jeito para você bater. E você ia e tomava outra surra de novo. E foi indo assim até o dia que você encontrou Jesus Cristo. E um dia que você encontrou Jesus Cristo, o diabo teve que sair da tua presença até o momento oportuno. E ele tentou de muitas maneiras, e você sempre colocando Jesus e a palavra na cara dele. E ele disse, já que não tem jeito com você, eu vou arrumar alguém que você gosta e vou usá-lo contra você. Agora vai dizer para mim que você tem alguém na tua família que o diabo está usando contra você. Se usou contra Jesus Cristo, não vai usar contra você? Então, verdadeiramente, na minha família, o diabo está usando não é um, não, são vários. E quanto mais ele usa, mais eu oro por eles. E o diabo vai chegar uma hora que ele vai dizer, mas contra aquele não tem jeito, eu vou lá e uso e acabo com a alegria dele momentânea, mas o que ele faz? Ele vai para aquele quarto dele e ajoelha e ora ao Deus dele e levanta no outro dia e passa o dia inteiro em frente a uma Bíblia e ora de novo e usa de novo alguém, mas ele vai lá e repete tudo de novo. Aí o diabo vai chegar uma hora e falar, não aguento mais ele jogar na minha cara o sangue de Cristo. E aí é preciso ele bater em retirada. Mas quando nós desistimos, acontece o que aconteceu com Judas.
Quando nós desistimos, acontece o que aconteceu com Judas. Muitas vezes, pela nossa fraqueza diante das adversidades, pessoas que Deus entregou a nós como responsáveis espiritualmente se perdem. Muitas vezes pessoas se perdem porque nós desistimos facilmente. A palavra nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa nos tragar. Procurando alguém que possa tragar. E por isso a palavra diz, seja sóbrio. Para que nós possamos entender a diferença entre um sóbrio e um que não é sóbrio, basta você olhar para um bêbado. Antes de ele entrar no boteco, ele estava falando tudo certinho. Antes dele entrar no boteco, ele tinha uma conversa firme. Mas quando ele sai do boteco, ele não sabe nem quem ele é. Fala o que vem na boca, de forma que não resolve coisa nenhuma, só arruma problema. Assim é o ser humano que não é sóbrio espiritualmente. Quando está na casa do Senhor, oh glória a Deus, oh aleluia, bate palma para o louvor, gosta da palavra, mas quando sai da porta para fora é o contrário do bêbado. Esquece tudo que ouviu. E vai para casa fazer todas as besteiras que ele vinha fazendo a vida inteira. E depois, quando o parente dele cai na desgraça, ou ele mesmo, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou na igreja o tempo inteiro, miserável, venha para Cristo, saia da igreja, saia só da igreja e venha para Cristo, que aí você vai ver por que o diabo consegue atacar a maioria das pessoas. O diabo podia não ter conseguido atacar Judas. Judas estava ao lado de Cristo. Ele podia não ter tido nenhum poder sobre Judas, mas teve. O diabo podia não ter conseguido nenhuma influência sobre Pedro. Pedro estava ao lado de Jesus Cristo o tempo inteiro, mas teve. Quando nós olhamos isso, nós ficamos estarrecidos. Ora, se o diabo conseguiu atacar pessoas ao lado de Cristo, será que ele não vai conseguir atacar pessoas que estão ao meu lado e ao teu lado? Por isso que muitas vezes nós precisamos ser sóbrios espiritualmente. E quando nós olhamos 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, a palavra diz que nos nossos dias o diabo usa também as pessoas da palavra para desvirtuar a tua fé. A palavra diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos pessoas trocariam a fé verdadeira por uma falsa, por terem a sua mente cauterizada contra a verdade, te falaria mentiras e muitas pessoas o seguiriam. Aí você vai numa igreja, que igreja maravilhosa, gente saltando que a cabeça vai no teto. Maravilha, mas palavra neca de pitibiriba. Que maravilha, a banda é um espetáculo, mas o cara acaba de tocar, joga o instrumento e vai para a rua. Aqui nós não temos esse tempo para isso, né? Que eu tenho que acabar de jogar o instrumento e já pegar o microfone, porque senão não tem palavra. Mas quando nós vamos em alguns outros templos, o grupo de louvor, ele acaba de tocar, joga os instrumentos e vai para a rua, bater papo, sentar na sua moto potente, encostar no seu carro do ano, coloca um paninho limpando para que ninguém encoste, e os seus instrumentos ficam lá sobre o altar. Na realidade, quem adora para os músicos de hoje são os instrumentos, né? Porque ele toca e deixa o instrumento e sai. Então o instrumento fica ocupando o lugar dele. Eu nunca vi dizer que o instrumento sozinho, jogado num canto, ele serve para alguma coisa. Outro dia um me disse, olha, contrabaixo não pode tocar na igreja, porque contrabaixo toca rock. Da hora que esse contrabaixo está jogado no canto, ele tocou alguma coisa? Então, muitas vezes nós olhamos a ignorância da maioria das pessoas e o diabo só usando. Quando a palavra nos fala lá em Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23, Jesus Cristo explicando para os seus discípulos a sua missão
E o que ele tinha que passar? Pedro chama ele do lado. Ei, Jesus, vem aqui. O senhor não pode fazer isso. Deus te livra de morrer, Jesus. Jesus olha para Pedro e diz, arreda Satanás, porque você não sabe o que está dizendo. Você não sabe do meu propósito, você não cogita, você não pensa nas coisas do alto, mas você pensa nas coisas do homem. E quando nós olhamos Lucas capítulo 21, 22, a partir do versículo 31, nós vemos que Jesus diz, Pedro, Satanás quis peneirar você, mas eu intercedi por você. E o dia que você se converter, Pedro, cuide dos teus irmãos. Nós estamos vendo uma igreja cheia de gente que não é convertida. Simplesmente é convencida a estar em uma cadeira assistindo aquilo que saiu do altar, sei lá para quê. Talvez para falar mal, talvez para criticar, talvez para dizer, olha, tal ponto da mensagem foi bom, mas tal ponto não. Talvez para dizer, olha, o grupo de louvor, enquanto um tocava em dó, o outro cantava em fá, e assim sucessivamente. Quando nós olhamos essa realidade, nós vemos que o inimigo continua aproveitando os momentos oportunos para roubar a tua oportunidade de entrar na vida eterna. Quando nós olhamos Mateus 26, do 14 ao 16, nós vemos o próprio Judas, discípulo de Cristo, agora comercializando o próprio Cristo com os religiosos que eram adversários de Cristo. Agora você acha que se sair daqui de dentro alguém que vai comercializar meu nome, você acha que eu vou me escandalizar com isso? Se Jesus foi vendido ele mesmo, pelos seus próprios discípulos, porque o diabo encontrou em Judas a oportunidade de usá-lo contra o próprio Cristo. Se você não viver em oração e nem em obediência à palavra, o diabo pode encontrar em você uma oportunidade de denegrir a imagem da igreja. Disso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Se você tem, volta para a Bíblia. Lucas, no capítulo de número 22, versículos 47 e 48, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, fazendo a sua última oração entre os seus discípulos, lhe faltava um. Judas. Mas logo em terminar a sua oração, Jesus olha e está subindo em direção ao monte onde eles estavam, uma multidão com tochas e espadas. E quando Jesus olha, quem está na frente da comissão? Judas. E Jesus olha para ele, Judas, com um beijo tu traís o filho do homem? Você acha que a maioria das pessoas hoje que deram lugar ao inimigo vai fazer barulho para te trair? Não, eles estão na porta da tua casa, todos os dias na tua casa, e toma cuidado com gente que não quer sair da tua casa. Todos os dias estão ali colhendo informação para depois usar contra você. Não foi exatamente isso que Judas fez? Ficou 3 anos com Jesus, colhendo todas as informações, e ele sabia até onde Jesus estava para entregar no dia que ele vendeu. É assim que o inimigo trabalha. O inimigo busca em todos. Ele busca em todos, ele não busca em alguns. Ele busca em todos, a todo tempo, uma ocasião para destruir você. Ele busca a todo tempo, em todas as pessoas, uma ocasião para nos destruir. E se achar, ele não pensa 2 vezes em abusar. Pensa que o inimigo é igual o inimigo Satanás, não pensa que ele é igual a um inimigo humano. O inimigo humano, ele pensa em algumas consequências. Satanás não tem nada a perder. O inimigo humano diz, olha, se eu fizer tal coisa com fulano, pode ser que eu seja pego. Se eu falar mal de fulano, pode ser que ele descubra. Se eu traçar um plano contra fulano, pode ser que ele descubra. Mas Satanás, ele não está nem aí. Se ele achou oportunidade, ele traça qualquer plano, ele usa qualquer pessoa, ele faz o que bem entender, porque ele não tem mais nada a perder, porque ele já perdeu tudo. E muitas vezes nós, infelizmente, damos lugar ao inimigo. As faces do inimigo.
A primeira face de Satanás é ansiar por adoração. Essa é a primeira face de Satanás. E é por isso que nós vemos muitos movimentos de todos os tipos e em todos os lugares. De pessoas fugindo da palavra de Deus e fazendo uma salada com o culto, mas na realidade não está prestando adoração a Deus. Nós vemos aí todos os tipos de culto, mas na realidade Deus nem Cristo não está no centro. Você lembra de Mateus 4, versículos 7 e 8, quando o próprio Satanás ousadamente chega até Cristo e diz: está vendo tudo isso aí? Olha esse mundo, olha os reinos do mundo, olha para tudo isso. Se você prostrar e me adorar, eu te dou todos eles. Satanás tinha alguma coisa para dar a Jesus? Satanás tem alguma coisa para dar a você? Mas ele usa a maioria das pessoas, prometendo-lhe grandes coisas enquanto ele mesmo não tem nada. E tem um monte de pessoas caindo nisso. Um tempo atrás, Satanás perseguia os crentes. Há um tempo atrás ele matava crentes, ele perseguia crentes, ele fechava a igreja. Há um tempo atrás, Satanás usava e abusava do mundo para destruir os crentes. Hoje ele entrou dentro da igreja. Para ele é muito mais vantagem ele manter pessoas sentadas na poltrona da igreja sem nunca ter sido crente. E está cheio. E ele tem usado, infelizmente, muitas pessoas para que ele possa fazer isso. Hoje nós vemos, por exemplo, tem ministérios que ainda preza pela palavra do Senhor, que não apoiam o erro dentro da igreja. Aí o que a gente vê? Outros ministérios que pegam todos os errados que não querem ser crente e enchem a igreja. Satanás está lá dentro. Porque se verdadeiramente nós somos igreja, então nós temos que mostrar que o pecado mata. Mas, se não somos igreja, camuflamos o pecado e enchemos a igreja de pessoas. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando nós olhamos para a realidade da igreja brasileira, ou a igreja até no mundo inteiro, nós vemos assim, tem a igreja que preza pela verdade, mas tem pessoas que não amam a verdade e saem da igreja. Que preza a verdade. E corre para a igreja, para uma das que também é verdade, aceita o errado no mesmo lugar. Satanás bate palmas. Que maravilha. Essa igreja é minha. É a igreja de Satã na terra. E a maioria das pessoas está, oh, que movimento maravilhoso. Olha como saltam, olha como falam em línguas estranhas, olha como profetizam, olha como solta milagre para tudo quanto é lado, até a lâmpada que queima eles fazem acender de novo. É uma maravilha. Satanás está lá dentro de corpo e alma, se é que ele tem. E na grande maioria das vezes, a verdade não pode ser dita. Você já olhou na internet, por exemplo, Terra de Ninguém? Lá se pode falar mal de crente de uma ponta a outra. Agora, crente não pode manifestar contra o erro. Você já viu isso lá? É assim na internet. Se o crente falar do erro, ele é qualquer coisa. Antiquado, homofóbico, ele é racista, genocida, ele é qualquer coisa. Se ele falar a verdade, ele é qualquer coisa. Mas as pessoas de mente de lixo podem falar qualquer coisa contra crente. Os crentes não falam nada, ficam lá com a boca aberta. Gente, no nosso país existe algo chamado Constituição Brasileira. Que o mesmo direito que ele dá para um mente podre falar mal
das pessoas que procuram viver a verdade, essa mesma lei dá direito às pessoas que vivem a verdade falar mal do mente podre. Tem esse mesmo direito. Recentemente eu fiz um texto usando a lei e coloquei em todas as redes sociais. Eu não sei se alguém aqui viu, mas eu coloquei lá um texto onde me dá o direito de eu falar o que eu quiser, desde que eu não fira o direito dos outros. Agora, eles podem ferir o nosso direito? Então, verdadeiramente, Satanás está encurralando os crentes covardes a fugirem da palavra real para viver uma palavra de mentira. Por isso que, verdadeiramente, nós vemos as faces do inimigo. A primeira face dele é ansiar por adoração. A segunda face é usar pessoas ao nosso redor, como já disse para vocês. É mais uma face do inimigo, é usar falsos mestres para nos desviar da verdade. Não sei se você já percebeu isso. Mas muitas pessoas que não estudam a Bíblia, muitas pessoas que não vivem em oração, muitas pessoas que não se preocupam com a realidade da palavra, elas dizem, mas o pastor fulano faz isso. Porque o pastor fulano quer ir para o inferno, você vai junto com ele? Mas o padre falou isso, porque o padre já caminha em direção ao inferno, você quer ir junto com ele? Verdadeiramente é preciso que nós vivamos de conformidade com a palavra de Cristo. Verdadeiramente é necessário que nós vivamos de conformidade com os ensinamentos do Senhor e não com os ensinamentos de falsos mestres. O que me chama a atenção é que há 2018 anos atrás, Jesus já avisou que isso ia acontecer. Você dá uma olhadinha em Mateus 24, versículo 24 e versículo 25. Jesus disse, olha, no fim dos tempos virão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais para enganar, se possível, até mesmo os próprios eleitos. E o versículo 25 ele diz, olha, que eu já avisei isso para vocês antecipadamente. E que antecipação, né? E que antecipação. Mateus 24, 24 e 25. Então, verdadeiramente, ele antecipou com muitos anos de antecipação. E muitas pessoas continuam não dando ouvidos àquilo que Cristo falou e continuam vivendo exatamente como querem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vos tenho dito. Eu estou falando isso para vocês há 2018 anos atrás. Para que, quando isso acontecer, que você não caia nas armadilhas do inimigo. E a palavra diz, no segundo texto que nós lemos, de 2 Coríntios, que os falsos mestres, os falsos instrutores da palavra, eles não se apresentam como falsos, não. Eles se apresentam como verdadeiros. Se nós olharmos nos últimos dias, a quantidade de religiões que diz que elas são as únicas, a quantidade de religiões que diz que elas são as verdadeiras, a quantidade de religiões que diz que você não será salvo se não estiver dentro delas, se nós olharmos, é assustador. Agora eu pergunto para você, essa diz que é única, essa também diz que é única, aquela também diz que é única, aquela outra também diz que é única, esta aqui também diz que é única, aquela lá diz que é única. Afinal de contas, quantas únicas tem? Se é única, deveria ser uma. Mas se todas são únicas, onde está a verdadeira afinal? E a palavra nos diz aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 12. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Por quê?
Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Gente, não são poucas as pessoas que fingem de santos. Não são poucas as pessoas que fingem de ministros de Cristo, enquanto na realidade são ministros de Satanás. Não são poucas, não. Como é que eu vou conhecer isso? Conhecendo a palavra. Se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser enganado facilmente por essas pessoas. Você vai ser enganado facilmente. A palavra nos diz em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1, que é preciso que nós provemos os espíritos, para ver qual é o espírito que está falando da parte de Deus e qual é o espírito que está falando da parte de Satanás. Provar os espíritos. Aí João nos mostra como é que temos que fazer para saber isso. Todo aquele pregador que prega falando de Cristo vindo à terra como carne que não pecou e que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, esse fala da parte de Cristo. Mas todo aquele que prega e nunca em hipótese alguma menciona isso, mas ele está sempre fugindo dessa realidade, João diz que esse não fala com o Espírito de Cristo. Presta atenção nisso. Quando você for em algum culto, em alguma reunião, em algum ajuntamento, onde houver pregação, e essa pessoa de momento algum, em momento nenhum, ele mencionar que Cristo veio em carne, ou seja, diretamente, ou seja, de uma forma que te dá a entender isso, toma cuidado. A palavra está nos mostrando exatamente isso. É assim que conhecemos que esse Espírito é de Deus ou que esse Espírito é de Satanás. E está cheio dessas pessoas que falam e no fim do culto, da mensagem, da pregação, ele não menciona Cristo vindo em carne, até fala o nome de Jesus. Mas não fala que ele veio em carne, que ele deu a sua vida na cruz do Calvário, que ele derramou o seu sangue perfeito, porque o diabo é contra o sangue de Cristo. Então, ele não fala isso, Cristo veio em carne, ele não fala que Cristo derramou o seu sangue perfeito por nós, ele não fala que Cristo, tendo morrido como qualquer um outro, ressuscitou, ele não fala nada disso. E no fim da pregação, você sai de dentro daquele local, que seja igreja, que seja uma praça pública, que seja qualquer que seja o local. Você sai daquela reunião e você não sabe o que a mensagem diz. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já cansou de acontecer. Eu ia em algum lugar, ouvir a mensagem, eu não sei o que ele queria dizer. Não sei se já aconteceu com você. Talvez você é mais privilegiado do que eu e você entendeu todas as mensagens. Mas já muitas vezes eu saio de determinados cultos e eu não sei o que ele quis dizer. Porque ele faz uma salada tão grande e Cristo desaparece da mensagem. Né? Jesus até entra na mensagem como uma figura folclórica. Mas Cristo não entra na mensagem dele de jeito nenhum. E a gente acaba saindo dali sem entender absolutamente nada. Porque eu não tenho como separar Jesus de Cristo. Jesus, um homem, Cristo, ou ungido de Deus. Jesus, Cristo, é o Salvador de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Então, muitas vezes as pessoas falam de um determinado Jesus como uma figura folclórica. Mas ele não fala de Jesus Cristo, homem. Ele não fala que Jesus, homem,
tinha em si a essência de Deus e que ele não pecou e que não pecando ele pôde oferecer o seu corpo perfeito como sacrifício perfeito na cruz do Calvário, isso não está na mensagem da maioria das pessoas. E nós vemos aqui que muitos obreiros fraudulentos querem passar como obreiros de Cristo e isso eles fazem para destruir a tua fé, destruir a tua oportunidade de entrar na vida eterna. E ele se transforma, lógico, em anjo de luz, em obreiros, como se fosse verdadeiro. Você já olhou que essas pessoas que não estão nem aí para a tua salvação, você já olhou que a pregação da maioria delas é de forma que não te contraria em nada? Você já olhou isso? Olha, você que está ali no canto, Jesus está mandando uma Ferrari nova para você. Olha, você que está no outro lado, ei, é você mesmo. Sabe aquela dor de cabeça que você saiu de casa? Jesus está curando você. E é fácil você encontrar alguém com dor de cabeça na igreja. Hoje todo mundo sente dor de cabeça. É fácil você encontrar alguém. Olha, sabe, você que está com problema no casamento. Ih, rapaz, problema no casamento é o que mais tem. Jesus está mandando falar para você que a partir de hoje acabaram-se todos os seus problemas. Olha, sabe você que está há quase um século procurando uma namorada, hoje ela chega. E assim vai. Está cheio de pessoas procurando namorada, cheio de pessoas procurando namorado, cheio de pessoas com dor de cabeça, cheio de pessoas querendo carro, cheio de pessoas com problema no casamento, e ele quer agradar todo mundo. Mas Jesus não é o centro da mensagem. E nós vemos isso dia após dia, onde quer que nós vamos. Aí tem aqueles outros, né, que eles já se venderam totalmente. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 9, a palavra diz que os milagres que acontecem na maioria dos lugares onde Cristo não é pregado, é segundo a eficácia não de Cristo, mas de Satanás. Está escrito. Se você quiser, pode ir lá ver. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 9. Para que você não ache que é falácia ou invenção minha. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem ou aos que sofrem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça ou sentiram prazer na injustiça. Olha, presta atenção para você ver. Essas coisas acontecem onde pessoas estão sofrendo. Exatamente o que eu estava falando para você. Tem alguém com dor de cabeça? Tem alguém procurando namorado? Tem alguém procurando namorada? Tem alguém com problema no casamento? Tem alguém que quer comprar um carro? Aí ele chega, operando grandes sinais e prodígios da mentira. Por que da mentira? Porque as pessoas não são curadas, o problema do casamento não é resolvido e o carro nunca chega. E as pessoas continuam lá, dando crédito à mentira. E por que dão crédito à mentira? Porque não deram ouvidos à verdade a fim de serem salvos. Onde tem essas promessas, não tem salvação. As pessoas não falam de salvação. As pessoas não falam de verdade. As pessoas não falam de uma aproximação com Cristo. As pessoas não falam da realidade bíblica. Mas elas oferecem coisas que nunca vão cumprir. Ah, mas eu já vi acontecer milagre, eu também já. Abre Mateus capítulo 7. Isso aí não é exclusividade sua, não. Eu também já vi muitos.
Mateus capítulo de número 7. Agora aqui quem vai estar falando não é Paulo, embora Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo. Aqui quem está falando é o próprio Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 21. Você acha que os falsos profetas, eles falam contra Cristo diretamente? Não, de forma nenhuma, eles não são loucos. Ele vai dizer, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios ou expulsamos? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente ou explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Espera aí, como assim? Não profetizaram em nome do Senhor? Não disseram que você ia receber um carro novo? Que a dor de cabeça ia passar, que a tua família estava restaurada, que você que está procurando a namorada há 1000 anos ia arrumar? Não disseram que você ia ficar curado? Mas, profetizaram em nome do Senhor. Mas, não expulsaram os demônios que perturbavam algum parente teu, ou até mesmo da tua vida? Mas, não fizeram milagres extraordinários sobre a tua vida e sobre a vida dos teus familiares? Mas no último dia Jesus vai dizer, afasta de mim porque ele nunca vos conheci. Você está vendo que é possível operar essas coisas sem ser um profeta verdadeiro? Sem ser um homem de fato que serve a Deus? Simplesmente usando o nome do Senhor? Você já prestou atenção? Eu posso ir mais longe com você. Se você que vive no pecado, eu não estou falando de você que vive em santidade. Você que vive no pecado, se você fizer uma semana de jejum, se você subir ao monte, passar noites no monte, em jejum, e aparecer uma pessoa endemoniada na tua frente e você usar o nome de Jesus, você expulsa. Cheio de pecado. Lá aqui, está escrito aqui. Você pode estar cheio de pecado. Se você fizer o sacrifício da purificação da carne, você expulsa tranquilamente. Isso quer dizer que você vai entrar no reino dos céus? Por que eu estou falando isso para você? Porque eu já vi pessoas que eu conheço a vida toda torta, expulsando demônio. Como assim? Pessoas que têm altos títulos e que se eu falar o nome você conhece. Mas eu conheço a vida dele por trás dos bastidores. Ele expulsando o demônio. Tranquilo e só. Mas pelo que ele faz atrás dos bastidores, ele não entra na vida eterna. Mas expulsou o demônio. Por isso que Jesus está dizendo aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas estes mesmos vão dizer para o Senhor, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome. Senhor, mas nós curamos em teu nome. Senhor, mas nós mandamos o capeta embora em teu nome. Jesus vai dizer, afasta de mim porque eu não te conheço. Toma cuidado com o que você coloca dentro da tua casa. Toma cuidado com o que você coloca dentro da tua fé. Toma cuidado com o que você tem acreditado. Ou esteja dentro da palavra, ou toma cuidado. Você viu, tanto em Mateus 7, quanto em 2 Tessalonicenses, que pessoas totalmente endemoniadas estavam realizando curas, milagres, prodígios. Agora, se você abre a tua Bíblia, em Marcos capítulo 5, versículos do 1 até o 20,
A palavra vai dizer que os demônios provocou loucura em uma pessoa que ele morava no cemitério. Se viesse um perturbado desse, que usa o nome de Jesus, talvez ele mandasse aquele demônio embora. A palavra vai nos dizer que em Mateus 9, capítulo 9, versículos 32 e 33, agora o próprio Jesus cura uma pessoa que era muda. O demônio causou naquela pessoa a incapacidade de falar. E quando nós olhamos nos nossos dias, não sei se você já viu, pessoas hoje operando esse tipo de cura. Não sei se tem alguém aqui que já viu, mas eu já vi. Pessoas na nossa atualidade operando também esse tipo de milagre. Fazendo pessoa muda falar. Olha o que o diabo faz. Ele coloca sobre as pessoas vários tipos de enfermidade para depois ele mesmo tirar. Lógico que também pessoas que estão na presença do Senhor tira tranquilamente. Mas ele não tem interesse que pessoas que estão na presença do Senhor tirem. Porque se pessoas que estão na presença do Senhor tirar, como é que ele vai trabalhar com suas mentiras? Se você abre a tua Bíblia, se você estuda realmente a tua Bíblia, você vai encontrar pessoas que ficaram loucas por causa de demônio. Se você abre a tua Bíblia e lê, você vai encontrar pessoas que ficaram mudas por causa de demônio. Se você abre a tua Bíblia, você vai encontrar pessoas que ficaram cegas por causa de demônio. Se você abre a tua Bíblia e estuda, você vai encontrar pessoas que tinham epilepsia por causa de demônios. Se você abre a tua Bíblia e estuda, você vai encontrar pessoas que tinham osteoporose, ou seja, doença nos ossos a ponto de encurvar, porque tinham demônios. Se você abre a tua Bíblia e estuda, você vai encontrar pessoas que eram surdas, porque tinham demônios. Se você abre a tua Bíblia e estuda, você vai encontrar outros tipos de enfermidades várias, porque tinha demônios. Como eu já disse para você, Marcos 5, do 1 ao 20, ali nós encontramos o caso de uma pessoa que era louca, porque tinha demônios. Se você abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículos 32 e 33, você vai encontrar uma pessoa que era surda, porque tinha demônios. Se você abre a tua Bíblia em Mateus 12, 22, você vai encontrar uma pessoa que era cega, porque tinha demônios. Se você abre a tua Bíblia em Marcos 9, do 14 ao 25, você vai encontrar uma pessoa que tinha epilepsia, que é aqueles desmaios, porque tinha demônios. Se você abre Lucas 13, do 10 ao 13, você vai encontrar uma senhora que era encurvada, porque tinha um demônio nos seus ossos. Se você abre a tua Bíblia, em Mateus 15, do 21 ao 28, você vai encontrar uma pessoa, a filha daquela mulher cananeia, que sofria horrivelmente com vários sintomas, porque tinha demônios. Se você abre a tua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, versículos do 32 ao 34, a palavra vai dizer que numa determinada região onde Jesus passou, existia muitas pessoas sofrendo de todo tipo de enfermidade, porque tinha demônios. E se você abre a tua Bíblia, onde você já leu 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, você vai ver que estas mesmas pessoas eram curadas por pessoas que pregavam segundo a eficácia de Satanás. Ora, é fácil eu tirar o que eu coloco. Para Satanás é moleza tirar o que ele colocou. Você quer ver, por exemplo? Vamos falar de algo complexo. Uma placa de um circuito eletrônico. Se nosso irmão João querer fechar uma placa de circuito eletrônico, para nenhum de nós abrir, ele fecha. Mas se ele for lá com um pingo de solda, ele abre ela totalmente e volta a funcionar. Para ele é fácil destravar um circuito eletrônico. Agora, para mim e para você, vamos passar a vida inteira, não vamos conseguir destravar, a menos que façamos um curso e levamos anos pesquisando algo que ele fez
que ele tiraria simplesmente esquentando o ferro de solda e tirando a placa que ele soltou. Para Satanás é fácil tirar uma lepra, que foi ele que colocou. É fácil tirar uma osteoporose, porque foi ele que colocou. É fácil tirar a miséria, porque foi ele que colocou. É fácil fazer o ouvido abrir, porque foi ele que colocou. É fácil fazer o olho abrir de novo, porque foi ele que colocou. É fácil tirar tudo quanto é mazela, porque ele colocou. O que é muito mais fácil ainda para Jesus Cristo e para seus ungidos. Mas, quando nós olhamos, cadê os ungidos do Senhor? Os caras estão mais preocupados com dinheiro, estão mais preocupados em encher a igreja, estão mais preocupados em enrolar você, estão mais preocupados em tomar tudo que você tem, estão mais preocupados em deturpar a tua mente, cauterizar a tua mente, tirar a tua capacidade de pensar. É nisso que eles estão preocupados. Eles estão preocupados em abrir a tua mente. Nem um pouquinho eles estão preocupados em abrir a tua mente. Satanás, ele enche a maioria das pessoas de todo tipo de enfermidade, para depois ele usar os seus ministros. Isso aí é fato. Eu estou provando para você na Bíblia. Isso não é uma invenção da minha cabeça, eu estou provando para você na Bíblia. E depois ele oferece falsas curas. Por que falsas curas? Se a maioria das pessoas realmente sai, a enfermidade sai. Ele tira a enfermidade da carne e põe na alma. Você já vê essas pessoas que estão invocadas com curas, com riquezas, com fama? Você já vê essas pessoas falar de salvação? Não falam. Porque ele tirou a enfermidade da carne, ele tirou a miséria financeira, mas colocou tudo sobre a alma. E ninguém pensa mais em salvação. Vai nesses ministérios onde tudo é cura, onde tudo é riqueza, e tenta encontrar salvação ali para você ver. Não tem. Não se fala de salvação. Não se prega a palavra de Deus. É muito oba-oba e blá 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 e distribui milagre para aqui, e distribui profecia para acolá, e distribui revelações para acolá, e distribui isso e distribui aquilo, e chega todo mundo para cá, do jeito que você está, e continua do jeito que você está, aqui aceita tudo e aceita todos. É mais ou menos assim, mas salvação não se prega. Salvação, pregar salvação, não, isso não enche igreja. Pregar salvação, não, isso não dá dízimo. Pregar salvação, não, isso não dá oferta. Pregar salvação, não, isso não enche os cofres da igreja. Eu tenho que distribuir profecia, é assim que a maioria das pessoas pensam. Mas graças a Deus, aqui se distribui a oportunidade de você ser salvo. E se Deus quiser mudar a tua vida financeiramente e em todos os outros sentidos, é só você se aproximar dele. Não pensa que Cristo quer que você chegue até a vida eterna com a roupa rasgada, passando fome. Não pensa que Cristo quer isso para você. Ele só quer que você entenda que a salvação é mais importante do que tudo isso. Para ser salvo eu tenho que ser miserável, lá com chinelo emendado de prego, com a calça rasgada, morar na rua. Você acha que é isso que Cristo quer para você? Não, Cristo quer que você entenda em primeiro lugar que a salvação é mais importante do que tudo. Depois que você entender isso, ele vai com um mar de bênçãos. Ou você acha que Cristo nega o que ele mesmo fala? Não está isso escrito em João capítulo 15, versículo 7? Se você viver a minha palavra e a minha palavra estiver em você, então pode pedir o que você quiser. Bendito seja o Senhor. E você será feito. Lembra do que Davi fala, se não me engano, Salmo 37, versículo 25? Já fui moço e agora sou velho, e não vi um justo
desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Significa que ele não quer que você seja salvo sendo miserável. Mas ele quer que a salvação é mais importante do que qualquer outra coisa. Se você abre a tua Bíblia em Provérbios 10, 3, a palavra também vai nos mostrar que o Senhor não quer que sejamos miseráveis, como a maioria dessas pessoas pregam, dizendo que eles não pregam a teologia da miséria. Provérbios 10, 3. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas Ele repreende a ganância, a violência, as atitudes do perverso. E muitas vezes as pessoas acham que para ser salvo tem que ser mendigo. Muitas vezes as pessoas acham que para ser salvo tem que andar com a roupa rasgada. Muitas vezes as pessoas acham que para ser salvo tem que ser escória da humanidade. Muitas vezes as pessoas acham que para ser salvos tem que renunciar à comida, à bebida, à cama para dormir. Tem que renunciar ao mínimo de conforto que ele tem. Não, para ser salvo você precisa ter Cristo. Só isso você precisa para ser salvo. Agora, não tem como eu ter Cristo se eu substituir a presença de Cristo por riqueza, fama e tantas outras coisas. É impossível que muitas vezes nós olhamos para essas coisas e parece que estamos indiferentes a isso. Por isso que eu peço tanto para você, estude a palavra de Deus. Não apenas leia, mas estude a palavra de Deus. A vida inteira foi assim. Satanás tirando doença e colocando enfermidade. Tirando doença e colocando enfermidade. A vida inteira foi assim. Mas doença e enfermidade não é a mesma coisa? Gente, tem um pouco de diferença nisso. Doença significa perturbação da saúde. Pronto. O diabo estava doente esses dias aí. A saúde dele estava perturbada. Mas ele já está mandando para os quintos do inferno a perturbação. Mas enfermidade significa moléstia, incômodo e aborrecimento. Você vê que é bem mais complicado. Você pode estar são fisicamente, mas doente espiritualmente. É isso que ele tem feito a vida inteira. Ele pode até tirar a enfermidade física, mas coloca. Ele pode tirar a doença, mas ele coloca a enfermidade. Cura fisicamente e enche a tua alma de perturbação. Essa é pior do que a física. Então, muitas vezes, nós estamos enganados porque não conhecemos as faces do inimigo. Nós vemos que a primeira face do inimigo é ansiar por adoração. Depois usar pessoas à nossa volta. Depois usar os falsos mestres. Depois se transformar para nos enganar. Depois encher as pessoas de doenças para usar os falsos profetas para tirar as doenças e colocar a enfermidade. Depois ele oferece falsas curas para que você continue sempre na mão dele. Conheça as faces do inimigo e fuja dele o quanto antes. Esteja na presença de Cristo o tempo todo. Diabo significa acusador e caluniador. Satanás significa adversário, inimigo e opositor. Ele opõe a tudo que você vier a fazer para servir a Cristo. Ele calunia você mesmo você estando em santidade. Ele é o teu inimigo o tempo inteiro. Ele acusa a tua consciência de coisas que você ainda não fez. Ele calunia você usando pessoas para te tirar da presença do Senhor. Por isso, esteja em Cristo
com Cristo, para que você possa fugir das armadilhas do inimigo. Como o primeiro versículo que nós citamos aqui, Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como o versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, que é o vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando alguém para que possa devorar. Procurando alguém para que possa tragar. Então toma cuidado e conheça muito bem o terreno que você está pisando, as pessoas com as quais você convive. E toma cuidado com quem você permite estar dentro da tua casa o tempo inteiro. Para ser amigo, não precisa conviver 24 horas juntos. Para ser amigo, não precisa estar na casa do outro todos os dias. Para ser amigo, não precisa você estar de 10 em 10 minutos. E aí, fulano, novidade, aconteceu alguma coisa, o diabo falou, opa, é a oportunidade de eu usar ele para falar mal do outro. Não tem novidade nenhuma não, mas sabe, fulana fez isso, ciclano fez aquilo. Se você não tivesse ligado desnecessariamente para falar besteira, o diabo não tinha pegado você. Toma cuidado com quem você coloca dentro da tua casa, toma cuidado com quem você tem contato 24 horas, toma cuidado com quem você convive. Sabe qual é o verdadeiro amigo? Na hora da sua necessidade ele chega para te ajudar. Aleluia. Esse é amigo. Na hora que você está precisando, ele é o primeiro a te estender as mãos. Esse é amigo. Na hora que você está em apuros, ele oferece o seu ombro para você derramar suas lágrimas. Não é aquele que está na sua casa todos os dias. Ao contrário. Esse pode ser o Judas, que está simplesmente coletando informações para denegrir o teu nome lá na frente. Pode ser um enviado de Satanás na tua vida. Toma cuidado que o inimigo ele usa de muitas estratégias. Ele investe uma vez e não tendo resultado, ele aguarda até o momento oportuno. Toma cuidado que ele não desiste. E toma cuidado com as faces do inimigo. São muitas. Eu aqui citei algumas, mas são muitas. Toma cuidado. Talvez você esteja convivendo com o secretário de Satanás e achando que é teu amigo. Não pense que ele vai chegar dizendo para você, olha, eu sou Satanás, ou eu sou um secretário de Satanás que vim aqui coletar todas as informações que você tem para depois falar mal de você. Você nunca vai ouvir isso. Toma cuidado com as investidas do inimigo. Toma cuidado com as faces do inimigo. Então é preciso que você verdadeiramente esteja atento a tudo o que a Bíblia diz. Eu me lembrei de um versículo aqui que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz assim, abstende-vos de toda forma do mal. Ou seja, priva-se de tudo que parece mal. Sai fora de tudo que tem aparência do mal. Não precisa nem você ter certeza que é mal. Se parecer que é mal, sai fora. Provérbios 14, 16 diz algo bem parecido. Então, cuidado para que você não seja pego pelas armadilhas do inimigo. Abstende-vos de toda forma do mal. Sai fora. Pareceu que é mal, sai da presença dele. Sai de perto. Não fique perto simplesmente pelo fato de você perceber que é mal. Provérbios 14, 16, a palavra diz, o sábio é cauteloso e desvia do mal. Desvia-se do mal. Mas o insensato encoleriza-se ou sente raiva e se dá por seguro. E se dando por seguro, ao invés de desviar do mal, ao invés de ser cauteloso, ele vai exatamente para cima do mal. Provérbios 22, 3. A palavra nos diz ainda mais. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e
Toma cuidado com a aparência do mal. Toma cuidado com quem você acolhe na tua casa, né, no teu hall de amigos, no teu grupo de amigos. Toma cuidado com essas pessoas que você traz para perto de você. Pode ser, ao invés de amigo, pode ser teu inimigo íntimo. Então toma cuidado com isso, porque o diabo chega na tua casa dizendo: opa, eu sou Satanás, eu vim aqui acabar com você. Ele envia secretários, como ele enviou Judas. Entendimento, mas abrir o teu coração para todas as verdades que a palavra de Deus tem tentado colocar no teu coração. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que o nosso grande Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês e que esta semana seja de bênçãos na sua vida. Se coloca de pé e, em nome de Jesus, vamos falar com Deus, agradecendo ao Senhor por mais essa gloriosa oportunidade que Ele mesmo nos concedeu. Em estarmos na sua casa, na sua presença e podermos aprender um pouquinho mais da parte do Senhor. Poderoso Deus, em nome de Cristo Jesus te damos graças, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Papai querido, por cada vida que aqui está. Obrigado pela tua palavra que tem sido derramada sobre este lugar. Obrigado, Papai querido, pela cura, pela libertação. Obrigado pelas pessoas que nós oramos por elas. Obrigado, Senhor, pela resposta das nossas orações. Obrigado, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, pela esperança concedida ao teu povo, pela paz concedida ao teu povo, pela fé concedida ao teu povo. Obrigado, Pai querido, pelo desejo de santidade conferido, entregue nas mãos do teu povo. Pai, toma nas tuas gloriosas mãos o coração de cada um dos que aqui estão. E enche, Papai querido, da tua graça. Peço-te em nome de Cristo Jesus. Poderoso Deus, oramos pelas nossas famílias, oramos por esta cidade, pelas autoridades deste lugar. Oramos, Papai querido, pelas pessoas que estão hospitalizadas, pelas pessoas que estão enfermas de um modo geral. Oramos, Papai querido, pelos encarcerados. Oramos pelos oprimidos. Oramos, Papai querido, pelos nossos inimigos e perseguidores. Te pedimos que o Senhor, por tua infinita misericórdia, derrame sobre cada um deles, conforme a tua compaixão, a tua graça, curando, restaurando, libertando, para a glória do teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como ministro da tua palavra, eu declaro curados, libertos, abençoados, todos os que aqui estão e creem na tua palavra e na nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo todos aqueles que de alguma forma nos acompanham para a glória do teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, conceda a cada um destes que aqui estão e que nos ouvem, que nos acompanham, uma semana abençoada na tua presença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós. Que todos tenham uma semana abençoada na gloriosa e poderosa presença do Senhor. Amém? Até quarta-feira, com o culto da família, se Jesus não voltar até lá. Amém? Saudai um ao outro com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.